Primeiro eu quero aqui parabenizar a senadora Simone Tebet, que ela hoje estava inspirada. A senadora Simone, eu sempre digo que eu gosto de ver ela na tribuna, porque ela é muito comedida, né? Ela fica muito atenta, ela acompanha, ela tem muito zelo no trabalho dela. E quando ela vem a uma tribuna, ela sempre deixa naturalmente uma reflexão. E sem nenhuma dúvida, quando ela conclui a fala dela, ela conclui mostrando um caminho, convidando, né, os políticos, as lideranças que são tão escassas nesse país, para que a gente possa buscar realmente um caminho da construção ou da reconstrução do nosso país, que, sem nenhuma dúvida, senadora, hoje está assolada por muitas crises, né? São a crise da corrupção, que é uma grande hoje, que corrói a sociedade brasileira, a crise moral, a crise ética, a crise econômica, mas, sobretudo, a crise política. E é isso que hoje eu vou abordar. Mas senador antes... Mário, aproveitar o seu gancho. Eu não vi, mas está aqui no plenário já, a minha relatora, a grande senadora Maria do Carmo Alves, que foi quem relatou esse projeto, fez um belo relatório falando de inúmeros poetas do Brasil e do mundo. Então, eu queria render a Vossa Excelência a homenagem pelo seu relatório, Maria do Carmo Alves. Muito obrigado. Hoje foi vitorioso, muito vitorioso, que vários projetos hoje tiveram aprovação nas comissões. Graças à bondade e o conhecimento aí dos senadores. Graças a sua... Esse seu faro de buscar aquilo que a sociedade tanto clama e tanto quer. Hoje nós aprovamos lá um outro com relação ao idoso, né, que você pode jogar na aposentadoria. Esse é fundamental, esse projeto. Esse projeto foi maravilhoso. Você pode deduzir de imposto a pagar. Aprovação 100% na comissão. No fundo, né, municipal, estadual e da União do Idoso. Você pode colocar da pessoa física, né, do imposto de renda, pode contribuir para o fundo que é controlado pelos municípios, que no município, estado e União. Verdade. Então, quero parabenizar. Vossa Excelência hoje amanheceu muito estrelado, como sempre. Eu sempre digo, trabalha que o resultado vem. Mas hoje, nós estávamos falando em crise. Eu venho a essa tribuna, eu vi toda a movimentação aí do dia no domingo e olhei com muita atenção o grito, o desespero e até a falta de uma razão específica. O que realmente queriam? O que realmente as ruas gritavam? Na verdade, as ruas gritavam alucinadamente contra a corrupção. E muita gente, direto ou indiretamente, que estava envolvida, muitos que estão diretamente, não foram nem pro eco dos gritos. E acabou aqueles que ocupam os cargos mais relevantes do país serem o grande responsável. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, telespectadora da TV do Senado, telespectadora, ouvinte e ouvinte da Rádio Senado, eu venho a essa tribuna desde junho de 2013. Nós, os políticos, passamos para conviver com uma realidade extremamente desconfortável. Manifestações e mais manifestações explodiram pelas ruas do nosso país. E como dizia o saudoso deputado Ulisses Guimarães, a única coisa que mete medo no político é o povo na rua. O Brasil perde, uma vez mais, preciosa oportunidade para implementar uma verdadeira reforma política em seu complicado sistema de poder, travestida de progressiva e democrática. A versão do momento não quer outra coisa senão o esmagamento das pequenas legendas, limitando o acesso das prerrogativas partidárias somente aos grandes e gigantes partidos. Ao nosso ver, são propostas capengas, claudicantes, frutos de discussões pequenas e atendem, se é que atendem, aos interesses mesquinhos de muitos dos que votaram pela aprovação.
De fato, trata-se de um literal engodo legislativo, uma peça de traição às verdadeiras aspirações populares. Por exemplo, ao contrário do que a população deseja, a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados endossa o financiamento empresarial junto às campanhas eleitorais. A partir de agora, consigna-se às empresas que não votam, o teto de 20 milhões de doação dentro daquela margem de 2% do faturamento bruto anual já hoje garantido. Mas, senhor presidente, senhores senadores, o aspecto inédito ainda está por vir. Se determinada empresa, repito, que não vota, deseja privilegiar um determinado partido político, ela poderá assim o fazer até o limite de 0,5% daquele mesmo faturamento. Em outras palavras, trata-se de uma descabida fortuna reservada exclusivamente às legendas majoritárias. Indiferentes ao noticiário sobre desvio de recursos que despontam diariamente com o escândalo do Lava Jato, parlamentares fingem desconhecer a conexão íntima e perversa entre financiamentos privados e campanha e acordos de propinas e atos de corrupção junto ao aparelho estatal. E é justamente graças a este modelo eleitoral criminoso que o Estado brasileiro não tira o pé da lama moral. Mas grave, senhor presidente, a proposta vencedora na Câmara determina que apenas partidos que consigam eleger ao menos um parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, terão acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito em rede de rádio e televisão. Para tanto, as legendas menores terão que suar camisa publicitária e gastar muita sola de sapato, pois encurtou-se o tempo de campanha em TV e rádio para 35 dias. Além de mais, a inaceitável redução do tempo de campanha só promove quem já é conhecido, prejudicando o surgimento de novas lideranças. Sei muito bem o que estou dizendo, pois enfrentei de forma desigual os poderosos do meu Estado, donos de jornais, televisão e grandes corruptos do meu povo. Nessa mesma linha traiçoeira, ao estabelecer diretórios partidários mínimos aos estados, a proposição dificulta a vida de quem é pequeno. Ao eleger medidas necessárias para eliminar a denominada legenda de aluguel, os defensores da cláusula de barreira na Câmara Federal propositadamente confundem siglas repugnantemente parasitas com outras historicamente comprometidas com as causas sociais dos brasileiros. Essa cláusula de barreira é quase uma piada. Limita o acesso aos recursos do fundo partidário aos partidos com ao menos um deputado ou um senador eleito, o que na prática só exclui 4 das 32 legendas existentes. Reduzimos a idade mínima para a candidatura de deputado de 21 para 18, a governadores de 30 para 29 anos e senadores de 35 para 29. Foi isso que o povo pediu na rua, senhor presidente? Claro que não. O povo pediu medidas sérias, não pediu arremendos. Nossos jovens não acreditam em nós. Eles pediram claramente que fizesse uma reforma séria, ampla, discutida e que tenha, por fim, ao descrédito que eles têm em nossos atos, descrédito que nós mesmos nos encarregaremos de fomentar. Somos representantes do povo num país democrático. E é claro que podemos e devemos ser prisionados pelos eleitores, mas também é verdade que o nosso império é o da democracia. Temos responsabilidades. Temos que fazer a reforma? Claro que temos. O que estamos oferecendo?
Uma reforma que mais parece uma coxa de retalhos e que só vai nos apenegar ainda mais diante dos nossos eleitores e diante de nós mesmos. Apequenar, desculpa. Vejamos o caso do PLS 464 de 20 de 2015, que altera o calendário das eleições, adiando escolhas e registro de candidatos, retardando o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, reduzindo o tempo diário de propaganda e diminuindo o período de campanha. Também limita gastos de campanha com pessoal e restringe conteúdos das propagandas às imagens apenas dos próprios candidatos. A quem interessa tirar os alto-falantes, amplificadores de som ou a qualquer outra aparelhagem de que sonoriza, a sonorização fixa, bem como de carro de som, mini-trios ou trio elétricos da rua. Eu sei a quem interessa. Interessa aos donos de rádio, televisão e jornais. O meu estado é cheio dessa situação. Lá no meu estado, os poderosos querem usar o rádio e a televisão como um único instrumento, porque são poucos os que têm acesso. Querem tirar aí os amplificadores, que são aqueles que, com certeza, qualquer um, né, de menor categoria, que tenha uma menor, viva numa sociedade mais humilde, possa ter o devido acesso. Sem mais rodeio e anteparos, é a ditadura dos grandes partidos para sufocar os partidos menores. Até o momento, não há outra explicação. As alterações das emendas da reforma política carregam um viés absolutista que largamente privilegia os interesses das legendas hemogênicas, em detrimento da sobrevivência plural e democrática das demais siglas. Meus caros colegas senadores e senadoras, Vossas Excelências sabem, tanto quanto eu, que a nossa credibilidade está abaixo do volume morto perante a opinião pública. Nós temos a responsabilidade e a missão de mudar essa visão da sociedade. Somos os políticos integrantes deste Congresso Nacional. Cabe a nós, com nossos atos, mudar a opinião das pessoas. Diante do exposto, senhor presidente, não há como não rejeitar o conteúdo ideológico que se esconde por detrás da PEC das reformas políticas. Os tubarões partidários almejam explicitamente aniquilar as legendas menores, sem que se introduza aí um filtro minimamente qualitativo para assim o fazer. Em suma, tal iniciativa é contra os princípios elementares do PDT, que clama por uma reforma mais democrática de conduta e de valores para o intricado tabuleiro da política brasileira. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, essa reforma que eu chamo de arranjo político, que hoje tramitam tanto no Senado quanto na Câmara Federal, não atende à ansiedade do nosso povo. Longe de ser a reforma pretendida, longe de ser a reforma que possa atribuir ou retribuir ou resgatar, sobretudo, a credibilidade de nós políticos. É lamentável que o Congresso, nesse momento, especialmente o Senado, que é uma casa de pessoas muito mais comedidas, possa, nesse exato momento que poderia responder aos anseios e ao grito das urnas, uma mudança que fosse profunda, mas que fosse igualitária, que fosse democrática, que permitisse o Estado de Direito ao nosso povo, vem fazendo arranjos para cada hora mais favorecer aqueles que nem muitas vezes têm nenhum pouco de escrúpulo dentro da política. Vejo com muita tristeza. E é por isso que não frequento e mandei tirar o meu nome
da comissão que estava se propondo a fazer essa reforma. Pensei que fosse uma reforma que fosse de encontro ao anseio do povo, mas é uma reforma que vai ao anseio dos poderosos. É os grandes engolindo os pequenos. É os tubarões da política destruindo as piabas que se iniciam. É com muita tristeza que vejo esse quadro. Portanto, senhor presidente, meu muito obrigado.